Shalom, glória a Deus, paz do Senhor, Deus seja contigo, com sua casa, com sua família, que a bênção do Senhor se manifeste de forma poderosa. Em sua vida, mais um vídeo aqui para compartilharmos a sabedoria do alto, que vem do Deus Todo-Poderoso. Quero compartilhar essa palavra com você, que está no livro de Mateus, a partir do capítulo 15. Vamos ler sobre Jesus e as tradições dos anciãos, a mulher cananeia, Jesus cura muitos enfermos, a segunda multiplicação dos pães. Amém, queridos? Que a graça e a unção do Espírito Santo possa te convencer da sua verdade, da sua justiça. Amém? Que as bênçãos do Senhor estabeleçam em sua vida, em sua casa, para todo sempre. Então alguns fariseus e escribas vieram a Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem as tradições dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhe respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido com a morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que vocês poderiam receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Vamos dar uma paradinha aqui. Isso é muito sério e eu aprendi na pele, né? Essa questão de honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe em primeiro lugar, honrar as autoridades sobre a nossa vida. Deus é Deus de autoridade, Deus de hierarquia. E a palavra de Deus diz que quando a gente não honra pai e mãe, a gente não vai bem na terra. E a gente pode ser ceifado muito cedo, muito novo, né? Para que te prolongue os dias na face da terra e para que tudo te vá bem, diz a palavra do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que todas essas coisas te aconteçam. E muitos, por causa de tradição, negam a palavra de Deus. O que há em lavar as mãos, né? As pessoas são tão hipócritas, exigem coisas como a palavra está falando aqui, sobre tradição, e deixam os princípios de Deus, não cumprem os princípios de Deus, que são mais importantes, né? Que aproxima o homem de Deus e que traz uma certa... não é uma falsa moralidade, mas traz uma decência ao caráter do homem, né? E não se honra pai, não se honra mãe, não se respeita. Uns desprezam, outros se vingam, outros maltratam, outros não desejam o bem, outros, enfim, xingam. São coisas terríveis. Outros matam pai e mãe. Todos esses pecados são iguais diante de Deus. São autoridades preciosas em nossas vidas. A gente não pode abandonar, a gente não pode desonrar, a gente não pode desrespeitar, a gente não pode deixar de cuidar, a gente não pode deixar de se preocupar, de amar e desejar o melhor para eles. Porque Deus usou os dois para trazer a mim e a você a esta terra. Então, em nome de Jesus, honre seu pai e sua mãe, deixe essas tradições, que é a hipocrisia humana de lado, né? Porque o lavar as mãos, a etiqueta, o sentar na mesa de forma correta, toda essa hipocrisia, nada disso vai levar à salvação do homem. O que importa é a sua moral, o seu caráter, a sua vida, a sua decência. Isso importa, assim, né? Como você se senta à mesa, ou como você se arruma, ou se você lava as mãos, ou se... Claro que essas coisas são boas, enfim, boas para que você tenha uma boa aparência, para que você se comporte bem, mas fazer ou não fazer isso não é pecado. Não é pecado. Agora, desonrar pai e mãe é pecado.
Desonrar pai e mãe é pecado para a morte. Amém, queridos? É porque nós estamos no tempo da graça, mas aqui eles morriam. E para nós que desonramos, para as pessoas que desonram pai e mãe, estão mortos para Deus. Imagine. A ira de Deus está sobre eles. Aqueles que gostam de uma vingancinha, passa por cima de tudo para se vingar dos pais, ou até enfim. São tantas situações que eu não vou parar só nisso aqui, né? Tem muita leitura boa para ser feita aqui nesse lugar. Mas em nome de Jesus, se você não honra seu pai, se você não honra sua mãe, se você não cuida deles, se eles precisam de você e você não dá atenção ou despreza, em nome de Jesus, você está fazendo um mal maior para a sua vida. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que o Senhor disse. Só diz que ama a Deus, mas é pura hipocrisia e pura mentira, né? Ama a si mesmo. Ama a Deus para ser um mordomo deles, né? Nós não somos mordomos de Cristo. É Deus que é o nosso serviçal. Eu quero, eu preciso, né? E Deus tem tudo para me dar e Ele vai fazer tudo para mim de qualquer jeito. Não é assim que Deus trabalha, queridos. E em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, culturas humanas, preceitos humanos, como eu tinha acabado de falar. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: saiba que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados. Claro, né? Dentro do coração, maldade, vingança, inveja, ar e arrogância de superioridade. Eu preciso ser e ter mais do que todo mundo, ou então do que aquela pessoa que eu persigo, né? Porque eu vou demonstrar que meu Deus é maior do que ele ou que ela, porque eu sou mais inteligente, mais competente do que eles. Fariseus, hipócritas, né? E é por isso. Então eles dizem que amam a Deus porque querem as coisas de Deus e se enganam, acham que por ter bens materiais, acham que são de Deus, mas se conhece um filho ou uma filha de Deus quando ele é humilde, quando ele se submete à palavra, quando ele é obediente à palavra, quando ele anda com Jesus, quando ele tem o Espírito Santo dele, quando ele vive na presença do Senhor, quando ele ganha tempo orando, buscando, adorando, querendo conhecer a Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Não que a minha vontade se estabeleça, mas que a vontade dele se estabeleça. E aí as nossas vontades se estabelecem porque a gente faz de tudo para que ela venha se cumprir, né? Para mostrar aos homens, porque a gente está interessado que o homem veja o que a gente é, o que a gente tem, né? Não é assim que muitos pensam, né? Eu preciso mostrar que tenho, eu preciso mostrar que sou, e aí eu roubo de um jeitinho aqui, dou um jeitinho ali, mas eu preciso apresentar que eu sou e que Deus está comigo. Eu tendo muita coisa, eu sendo alguma coisa, isso demonstra que Deus está comigo. Você está muito enganado, querido. Está muito enganado. Tudo é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. E muitas vezes Ele permite que você, cometendo pecado, sendo hipócrita, dizendo que está com Ele, tenha muita coisa. Mas a resposta de Deus virá. A resposta de Deus virá. Por isso que a palavra tem que ser pregada, para que você não se engane. Ninguém aqui está apontando o seu erro ou o seu pecado, mas a palavra de Deus, ela traz isso às claras para que você tenha a oportunidade de negar a tudo isso e se arrepender. Se arrepender e mudar de vida, mudar de comportamento. Amém, queridos? A palavra de Deus serve para isso. Para que o arrogante deixe de ser arrogante, para que o ladrão deixe de ser ladrão, para que o mentiroso deixe de ser mentiroso, para que o prostituto pare de se prostituir, para que o adúltero deixe de adulterar e fique abrindo a boca e gritando e dizendo: eu sou de Deus, Deus está comigo, porque eu sou, porque eu tenho um bom emprego, porque eu tenho um bom salário, porque eu tenho uma boa casa, porque eu tenho um bom carro. Não se engane, não se engane. Se você não tiver o caráter de Cristo, se você não tiver os frutos do Espírito, o Senhor não está com você, não está em você. Mas ainda dá tempo, né? Se você está me ouvindo hoje, se arrependa, busque ao Senhor. Não seja esse que é a palavra de Deus. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Coração longe de Deus, o coração mau, amargo, vingativo, com toda
sorte de mal dentro do coração, fingido, mentiroso, enganador, nunca anda na verdade, nunca vive a verdade, só a mentira. Então, em nome de Jesus Cristo, ainda há tempo. Mas ele respondeu: toda palavra que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Estão cegos e com suas filosofias culturais e malignas e carnais ainda querem conduzir a muitos. Querem conduzir a muitos a seguir os mesmos caminhos. Mas Deus tem tudo anotado. E o dia que Deus se levantar, eu peço ao Senhor que Ele tenha misericórdia. Mas que Ele dê um freio. Que Ele dê um freio. Que as pessoas que estão sendo atingidas por todo esse mal, principalmente que são os filhos de Deus, aqueles sinceros e que são perseguidos por pessoas como essas, que em nome de Jesus Cristo, Deus restaure a vida, Deus restitua tudo que foi roubado, Deus abençoe e que leve esse pecador ou essa pecadora a se arrepender, antes que não tenha mais, antes que a oportunidade se acabe. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão num buraco. Explique-nos esta parábola. Jesus, porém, lhe disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado, mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem? Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos, gente que gosta de inventar coisa em relação ao outro. Ah, mas existe um Deus da verdade que diz que toda mentira virá à tona. Não há engano, mentira, calúnia, difamação. Tudo que é sorte de mentira que não vem à tona, que Deus não desfaça, principalmente daqueles que são filhos de Deus, fiéis que andam no caminho do Senhor. Falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Muitas vezes eu digo que na minha casa a autoridade é do meu marido e minha. E que se esse tipo de coisa entrar na nossa casa, a gente permitir, a responsabilidade será nossa. Não é a casa física, não são as coisas materiais que tem dentro dela que me importa, mas é o que se pratica dentro dela. Quando eu falo casa, eu falo lar. E dentro da minha casa, dentro do nosso lar, a gente não pode permitir esse tipo de pecado. A sujeira, a prostituição, entre outras coisas que foram ditas aqui. Não é a casa física, não, porque a casa física ela vai ficar aqui. Mas aquilo que a gente permite que faça na nossa vida, ou que os nossos filhos façam dentro da nossa casa, a gente está dando brecha a demônios, a diabo, a destruir a nossa vida. E a nossa moral e a nossa relação com Deus não é a casa bonitinha, lindinha, arrumada, não, querido. Isso aí pouco importa. Gostar de conforto e de beleza, de organização, todo mundo gosta. Mas isso pouco importa, porque tudo isso vai virar pó. O que importa é a casa eterna. O que importa é a família que adora a Deus com sua vida reta e decente. Isso sim é casa onde Deus habita. É nessa casa que Deus habita. Mas numa casa onde se permite, onde os donos da casa permitem tudo, permite imoralidade, indecência, conversa, indecente, bebedeira, xingamento, música do mundo, toda sorte de sujeira que tem por aí. Ainda acham que estão com Deus. É a palavra de Deus que diz que eles não estão, que Deus não habita no lugar deles. Deus habita no meio dos louvores e da adoração. E dentro de um coração que busca e vive em buscar a santidade dele, em se santificar para ele. Aí Deus está. E em nome de Jesus Cristo, meu querido, minha querida, não se ofenda com essa palavra, mas acredite o que Deus quer, que você conheça a verdade, que você seja liberto,
que você abandone essas práticas, que você santifique o seu lar, a sua casa, a sua família para Deus e, por fim, a salvação eterna. Pense o Espírito Santo andando no meio de vocês. Pense o próprio Deus trazendo a solução dos problemas que você acha que não tem solução e Ele te ajudando, curando, libertando, te abençoando, mesmo diante das batalhas. Esse Deus que quer habitar em sua casa. Esse Deus que quer trazer regras de moralidade e decência, de ética, de uma vida correta para dentro da sua casa. Ele não quer só, porque isso aí é conquista. Deus dá e permite a quem Ele quiser por um propósito dele também, mas é tão pequeno. Não é um sofá novo, não é uma casa nova, não é um carro novo. Não é a conta bancária é cheia de dinheiro. Isso não vai te levar para o céu. Isso pode te trazer fama, isso pode te trazer um certo conforto, entre aspas, no meio dos homens, mas o que importa é agradar a Deus e não a homem. Não se esqueça disso. Amém, queridos? Também vocês ainda não entenderam. Enfim, é isso o que sai de dentro do homem. De toda a indecência, de toda a sujeira que sai da boca do homem. A falsidade. A falsidade, o espírito de engano é a pior coisa que tem neste mundo. Ser falso, enganador, mentiroso, hipócrita. Um amor falso, um amor fingido. Deus está vendo tudo isso, cuidado. Mulher cananeia. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados chamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus não abandona e não rejeita um coração quebrantado que corre atrás dele. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Mas a mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feita como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Não importa quem você seja, de que nação, de Israel, do Brasil, da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, enfim, de onde você estiver, só existe um Deus. E qualquer um que queira Ele, buscando de todo o coração, não desistindo por causa das mentiras de Satanás, por causa daquilo que Satanás oferece. O que Deus dá é sempre o melhor. E o Senhor estava testando aquela mulher até onde a fé dela iria, até onde a insistência dela, pela fé que ela tinha e que Jesus podia curar a filha dela, ia. E Jesus disse: E assim seja feita conforme você crê, conforme a sua fé. Tenha fé em Deus, creia no Senhor. Jesus cura muitos enfermos. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos, muitos outros. E o deixaram junto aos pés de Jesus, e ele o curou. Se você tem algum problema, coloque aos pés de Jesus. No tempo certo, ele trará a solução. Não só a cura física, a cura emocional, né? Seja lá qual for o seu problema, coloque aos pés do Senhor Jesus, em especial a sua própria vida. Amém? E o povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam e glorificavam a Deus. Deixa Deus trabalhar em sua vida. E quando Ele fizer, não diga que foi você ou a pessoa que Deus usou, mas glorifique ao Senhor, pois Ele sim é quem faz tudo através das pessoas. Ele é quem faz tudo. Ele cura, Ele restaura, Ele liberta, Ele abençoa, Ele traz vida onde há morte. E se há morte na sua casa, se há muita carnalidade, se há muita sujeira, se você
chamar Jesus, ele vem e tudo vai embora, porque ninguém suporta a luz que está nele. Nem o diabo, nem seus demônios, nem a sujeira da carne. Mas se você quiser ele de verdade, se você quiser ser limpo de verdade, se você disser assim, eu vou, Senhor, ficar firme mesmo diante das lutas e batalhas, mesmo diante dos levantes do diabo, dos seus demônios, dos enviados dele, eu ficarei firme aos teus pés, porque eu sei que o Senhor é meu Redentor. E o Senhor é quem me cura, me liberta, me abençoa e me justifica. A cura de muitos enfermos, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Deus é maravilhoso. Ele também nos dá peixe. Ele também enche a nossa despensa e nunca vai te faltar nada. Amém? Se você crê em Jesus Cristo, se você quer andar com Ele. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que elas estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-las para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus respondeu: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Pois esses 7 pães e esses alguns peixinhos o Senhor ergueu ao céu e agradeceu a Deus. E o Senhor multiplicou. Então, tendo mandado o povo assentar-se ao chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e todos os pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, e além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magdá. Ô querido, mais uma vez eu quero te chamar a atenção sobre o Deus tão maravilhoso que tem feito tanto por você e por mim. E muitas vezes a gente não glorifica Ele, muitas vezes a gente não chama Ele para andar, mas mesmo assim Ele ainda permite que o sol e a chuva desça sobre todos. Se você tem comida, se o médico cura, se o médico encontra, a ciência encontra algum remédio, se há alguma cura em sua vida, se há livramento de morte, se há roupa para vestir, se há um teto em cima da sua cabeça, se há uma cama quentinha para você dormir, se você se alimenta, se seu corpo tem saúde, glorifique a Deus, pois Ele é responsável por tudo isso. Ele é quem te dá todas as coisas, Ele é o provedor, Ele é a fonte de todas as coisas. Por isso, mais uma vez, eu quero perguntar a você, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer andar com Ele? Você quer viver para Ele? Ajoelhe onde você estiver. Diga sim, Senhor, eu quero andar com o Senhor. Me perdoe, eu quero mudar de vida, eu não quero mais viver essa vida. E o Senhor vai te aceitar como filho dele. Em nome de Jesus, aceite Jesus como Senhor e Salvador e aceite todas as bênçãos que está no livro da vida. Queira prosseguir em conhecer a sua verdade, em andar na verdade de Deus. É por isso que eu digo a você, em nome de Jesus, ouça essa palavra, passe para aqueles que você ama, envie, curta, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para que a palavra de Deus seja pregada, para que as mentiras do diabo sejam desfeitas, pois o Senhor me chamou para desfazer as obras de Satanás. E tem te chamado também. Então, em nome de Jesus Cristo, abençoe esse ministério. Em nome de Jesus Cristo, que você possa passar para suas redes sociais, passar para familiares, pregue a família, não tenha vergonha não tenha vergonha, deixa, as pessoas falam o tempo todo. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, declarar em nome de Jesus que você será sim um agente de Deus para abençoar outras vidas através dessa palavra. E que as bênçãos do Senhor, que não acrescentam dores, cheguem à sua casa e que a salvação eterna alcance você e a seus filhos. Shalom, te amo em Jesus, graça e paz, que essa palavra possa abençoar a sua vida, transformá-la e transbordar
Amém? Transbordar significa alcançar outras vidas através da sua vida. E como ele foi e é e sempre será maravilhoso comigo, eu estou aqui fazendo isso com alegria. E isso para mim é uma honra que eu não mereço, né? Eu não mereço, mas eu aceito falar desse Deus tão lindo e maravilhoso que mudou a minha vida e que também quer mudar a sua vida. Shalom, graça e paz. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, passe para outras pessoas, envie e seja abençoado por Deus. Essa é a minha oração, que você que vai curtir, que você que vai compartilhar, que você que vai contar o que Deus tem feito em sua vida, que você que vai se inscrever, que Deus abençoe de forma grandiosa a sua vida, derramando das bênçãos, neutralizando as enfermidades, curando, sendo o Deus provedor, trazendo finanças, abrindo portas, derramando da graça dele abundante sobre sua vida. Amém? Shalom, graça e paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde para todos sempre, por fim, eternidade com ele.